Bem-vindos aos Triângulos Amorosos, o seu canal do corno, do traidor, filho de uma boa quenga e da amante chupadora de baba de beijo grego alheio. Hoje com vocês, elemento terra, touro, virgem e capricórnio. Caindo um aqui, vamos ver. Vocês iniciando com a carta da lua. Olha, mistérios, inconsciência, inconsciente, feminilidade e tudo mais. No negativo com 6 de copas. Olha que espulabeira negativo. Vocês não sentindo saudade de situações negativas. E na verdade, 6 de copas. Se vocês aí se relacionaram com pessoas do elemento água, escorpião, câncer e peixes, tá vibrando negativo. Algo relacionado à falta, ausência. Tô sentindo bem isso, né? Caso você aí tenha finalizado. Olha, outra quis cair em cima com 8 de paus em cima, na comunicação. Eu vou aceitar essas duas cartas negativas, tá? Vamos lá, o que mais? O que mais? Universo, olha, o universo querendo conversar aqui numa situação. Caiu no chão, da taróloga. Eu vejo. Vou pegar de cima. Com 6 de pentáculos. Olha só que engraçado. 6 de copas no negativo, 6 de pentáculos, né? Uma energia meia-meia. Vocês precisam trabalhar aí os demônios de vocês. Trabalhar questões de comunicação. Aqui eu tenho duas cartas do negativo. Não importa aí se você é o corno, se é o traidor, se é amante, chupadora de baba de beijo grego alheio. Não importa a situação. Se você é do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, escuta até o final para você poder entender que existem questões emocionais aqui no seu processo comunicativo que não está favorável. Seja você a amante, seja você o corno e seja você realmente o traidor, filho de uma boa quenga. No processo comunicativo, você tem o 6 de copas no negativo com 8 de com 8 de paus. Não existe uma comunicação que favoreça você sair de uma situação que às vezes é de saudosismo. O 6 de copas no negativo mostra que o saudosismo e o processo comunicativo estão negativados. Quer dizer, vocês não conseguem, às vezes, se comunicar direito, nem com a amante, nem com o oficial e nem com vocês mesmos internamente. Existe algo construtivo, emocional. Aqui existe, se você estiver se relacionando com elemento fogo, certo? Áries, Leão e Sagitário. Vai lá no elemento fogo ler, porque saiu lá elemento terra. Então pode uma leitura complementar a outra, entendeu? Aqui se você estiver se relacionando, que se confirma. Aqui se você estiver se relacionando com o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, e com o elemento água, ou tiver forte no mapa, água, câncer, escorpião e peixes, vai lá na leitura de fogo, que lá tá falando muito sobre esses dois elementos, tanto o seu, né, terra, quanto de água. E no elemento fogo. Então, às vezes, uma leitura complementa a outra para fazer a bagaça toda ser ressignificada. Aqui mostra que você é uma pessoa que, ou alguém com quem está se relacionando, vibra uma saudade negativa em relação a vocês. Quer dizer o quê? Se você, às vezes, tem aqui, ó, tem a carta da lua, certo? A lua como um arcano maior, central, né, para essa leitura, mostra que pode ter equívocos, enganos ou questões do inconsciente. Eu deixei cair esse 8 de paus, aliás, eu deixei não, né, as cartas caíram, eu deixei ficar. E ela ficou para complementar esse negativo, que significa o quê? Aqui no processo comunicativo tá cagado. E essa ausência que a outra pessoa tem, ou mesmo uma situação saudosista do passado, ela entra para um viés de negatividade. Por quê? Porque 8 de paus no negativo com 6 de paus, aliás, com 6 de copas no negativo, 6 de paus é você querendo uma vitória, mas não conseguindo se ela tá no negativo. Aqui você vibrando uma saudade que não é correspondida, que não existe ali uma comunicação para findar essa saudade. Vocês aí do elemento
Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Por quê? A carta da Lua mostra o quê? Porque às vezes existem questões inconscientes, existem questões que estão voltadas para suas questões mais instintivas que estão mexidas. Ou, quer dizer, como essa carta da Lua foi a primeira que saiu, é necessário que você trabalhe a sua energia mais feminina, o seu lado mais fêmea, mesmo que você seja aí um macho que está escutando essa leitura. Há uma necessidade que você trabalhe a sua energia feminina, trabalhe isso do ponto de vista energético, kundalínico e tudo mais, numa meditação, caralho, o que for, entendeu? Por quê? Porque aqui há uma tendência de você, 6 de pentáculos, ficar numa energia de tentar buscar um equilíbrio. 6 de pentáculos é uma carta que tenta buscar um dar e receber numa medida que seja honesta para si mesmo, certo? E eu não estou sentindo uma certa honestidade em relação à sua própria energia. Por quê? O 6 de pentáculos, apesar de estar no positivo, é o que representa o seu elemento terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Essa coisa pela qual... Porque eu vejo assim, por que eu estou falando do equilíbrio? Porque saiu 6 e 6. O 6 do emocional e o 6 da consciência material. Vamos colocar assim, razão e emoção. As suas emoções em relação a uma situação do passado ou em relação a alguma coisa emocional ficou em desequilíbrio. Ou seja, esse desequilíbrio tem a ver com o processo de comunicação. 8 de paus no negativo. Esse processo de comunicação, ele não se completou, sabe? Porque eu sinto aqui, ó, que a energia de terra tá pedindo o quê? Tá pedindo que você dê tchau para uma energia do passado comunicativamente. Quer dizer, se você quem não comunica se estrumbica, né? Na verdade, essa é a verdade. Com a carta da Lua mostrando que aqui tem mentiras, aqui tem, sabe, tem um diz que me diz, que tem aquelas pessoas falsas, tem as duas caras, tem uma energia por detrás que é o The Dark Side, e esse The Dark Side às vezes é um The Dark Side emocional. Por quê? Tá pedindo um equilíbrio, 2, 6, um no positivo, que é do seu próprio elemento, terra, pedindo para você sempre trabalhar essas coisas do dar e receber. Sempre trabalhar, sabe? Tipo, se alguém te dá A, você pode dar B. Mas se você dá A e a pessoa te dá 0, se você faz e a pessoa não te responde, significa que existe uma falha de comunicação. Aqui, ó. 8 de paus no negativo, que pode estar relacionado tanto ao elemento de vocês podem estar se relacionando com o elemento de vocês, né? Virgem ou Capricórnio, ou mesmo próprio Touro, né? No caso, se for Touro, que estiver escutando, se for Capricórnio, o próprio Capricórnio, se for Virgem, o próprio Virgem, entendeu? Então, aqui existe, sim, algo que vocês precisam equilibrar emocionalmente no processo comunicativo. 2 cartas negativas aqui, sinalizando que numa energia saudosista há um processo de comunicação negativa, certo? Onde talvez esse processo de comunicação negativa, esse 8 de pentáculo, aliás, de pentáculo de novo, essa oportunidade que você não teve, né? Que todas as cartas que tentam aparecer, a gente fala, essa oportunidade que você não teve, essa comunicação que você não fez, ou que a outra parte não fez, seja você amante, seja você a Kinga, seja você o traidor, filho de uma boa Kenga, ou seja você a corna, né? A Kenga já é amante, né? Então, assim, não importa. Aqui, a energia da Lua com 8 de paus no negativo, quer dizer, teve coisas nesse relacionamento, seja você a corna, seja você o traidor, seja você a amante, que ficou muito the dark side, sabe? Ficou assim, às vezes, sei lá, você era amante de alguém, mas você ocultava alguma coisa, ou o próprio, sabe, o traidor, tentando, sei lá, trabalhar com as 2 energias aqui, 6 e 6, né, tentando estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, impossível, às vezes
emocionalmente nos dois lugares ao mesmo tempo, ou você é amante, esperando do cara, sabe, uma decisão, uma comunicação, e essa comunicação não vem. Por quê? Porque a lua mostra que nesse relacionamento que vocês tiveram, seja o fixo, você tá de repente com alguém do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, essa é uma pessoa falsa, você entendeu? Olha aqui, ó, com a lua mostra que existe duas caras, existe duas faces. É uma pessoa mentirosa, falsa, intriguenta, traidora. E você não conseguia ver, por quê? Porque você ficava muito no amorzinho. E hoje você nem tem mais uma vibração positiva em relação a essa pessoa, que pode ser do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, pode ser do seu próprio elemento, Touro, Virgem, Capricórnio, que tá vibrando. Ele pode ser Aquário também, que tá vibrando ali numa energia que é uma energia lua, que é uma energia instável, numa energia... Porque a carta da lua também mostra, às vezes, que você pode estar se relacionando com bipolar, com uma pessoa maluca, com um doido mesmo, ou com uma pessoa que não... Porque às vezes o bipolar toma remédio, faz todo o tratamento bonitinho, consegue conviver positivamente, porque ele mesmo sabe dos seus problemas. Mas às vezes você pode estar convivendo com uma pessoa louca e que sabe da sua loucura, mas não quer nem se tratar. Às vezes uma pessoa, sei lá, um etilista, um maluco, um drogado, não importa. Ou mesmo uma pessoa instável emocionalmente, porque a carta da lua também mostra, com um processo de comunicação aqui cagado, com 8 de paus e com o 6 de copas no negativo, mostra que as emoções dessa pessoa, por isso que eu trouxe até uma doença da afetividade. Às vezes uma pessoa borderline, um bipolar, um esquizofrênico, uma pessoa que não vai buscar a resolução das suas próprias comunicações internas. E aí caga, sabe, na mente de todo mundo. E aí fode com a vida de todo mundo, assim, vai indo por essa energia da lua. Uma pessoa, sabe, inconsequente, aquela pessoa que é insensata. E aí, essa é uma energia lua, uma energia de dark side, ou pensa no lado positivo. Se você é do elemento terra, você pega essa energia da lua que você já sentiu do inconsciente dessas pessoas, esse 6 de copas, que pode ser alguém do elemento água, Escorpião, Peixes, Câncer, junto com o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Entenda que essas pessoas, né, você aqui com a carta da lua, começou a entender o inconsciente dessas pessoas, que também é essa positividade aqui. Você, como amante, entendeu que o cara que você está se relacionando, que a mina que está se relacionando, não é boa coisa emocionalmente, tem lá, você sabe, faltando umas birimbocas da parafuseta no cérebro. E você começou a sacar, falou, opa, peraí, existe aqui algo que tá desequilibrado. Eu sou aqui do elemento terra, né, Touro, Virgem, Capricórnio, comecei a entender, existe algo que tá desequilibrado, sabe? 6 de copas no negativo com 8 de paus no negativo, significa o quê? Que emocionalmente a pessoa não se comunica direito, a pessoa tem problemas de comunicação, a pessoa tem problemas de se relacionar afetivamente na sinceridade. Olha a carta da lua me mostrando. Atenta aí para questões inconscientes, para que você busque o equilíbrio material da sua vida, às vezes para você sair desse lado de dark side junto com essa pessoa. Certo? Não importa que posição que você esteja, mas aqui, se você estiver numa posição que você é a corna da história, há uma necessidade de você realmente reconhecer isso, que existe uma falha aqui de caráter dessa pessoa, né? 6 de copas com 8 de paus. Essa falha de caráter, ela mostra uma coisa que ela se comunica, que ela não é real. A lua mostra assim que a pessoa é falsa, mentirosa e manipuladora. E que você tem os elementos do seu regente aqui, os elementos do seu só você tem forças, sabe, para equilibrar do seu elemento terra. Você tem forças agora, você tem aqui os patacos, você tem aqui o ouro, né? Às vezes até se estruturando financeiramente para finalizar uma situação que é uma situação de engano, de equívoco e de mentiras, de the dark side situações, sabe? E aqui você se preparando para
sair de algo que te traz mais prejuízo, né? Emocional, aqui 6 de copas no negativo, com 8 de paus, né? Fudendo a sua comunicação, às vezes até no seu trabalho, fudendo as suas coisas na sua vida emocional. E você agora entendendo com a lua que essas questões são questões inconscientes. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aquela personalidade, filha do mas, sabe, de uma boa Kenga. Às vezes a pessoa não sabe que tem essa personalidade, que é uma personalidade, sabe? Às vezes você tá com uma pessoa compulsiva sexualmente, às vezes você tá com uma pessoa que tem vícios. E essas pessoas que têm vícios, que às vezes tem um vício repetitivo, que às vezes é uma pessoa perversa, às vezes é um narcisista, às vezes é uma pessoa que tem, sabe, às vezes é uma pessoa mau caráter mesmo, sabe? Pra resumir, às vezes você já sacou, lua, 6 de copas e 8 de paus no negativo, a lua tá no positivo, então quer dizer, você tá começando a se iluminar. De repente, o seu lado de Dark Side que tava ali, numa situação totalmente amorzinho, começa a sacar que essa pessoa, ela é 2 caras, 3 caras, 5 caras. Às vezes é uma pessoa interesseira, às vezes é uma pessoa totalmente maligna, às vezes é uma pessoa que inconscientemente nem sabe da psicopatologia que tem e fode a vida de todo mundo. E você buscando o equilíbrio do seu elemento terra, 6 de ouros, buscando um dar e receber justo, buscando um equilíbrio emocional, buscando estar numa coisa mais materialmente sustentável, certo? Não importa aqui qual é a posição que você esteja, o que importa é que o recado está sendo dado para você do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, para você abrir seus olhos. Existe uma lua, existe uma situação de dark side, existe uma mentira, uma traição, existe aqui coisas com o elemento fogo, aqui que você sente Áries, Leão e Sagitário, com o elemento água, vibrando negativamente aqui, Câncer, Escorpião e Peixes, e que você precisa se reestruturar e se recolocar, se colocar como um primeiro lugar na sua vida. E às vezes, se você estiver se relacionando aqui com Touro, Virgem, Capricórnio, isso é o lado mais positivo. Se você estiver ali buscando a força do seu elementar. E se você estiver se relacionando também, aqui fica a dica, né? Se você tiver um relacionamento fixo ou uma amante que seja desses do elemento terra, talvez seja muito melhor para que você escolha do que esses do elemento fogo, né? E do elemento água, porque o fogo e a água aqui são pessoas da lua, são pessoas do lado de Dark Side, são pessoas inconsequentes, insanas. A lua traz essa instabilidade emocional. A lua traz aqui pessoas que são, que não tem muito juízo, sabe? Vamos lá. O que mais eu tenho aqui para vocês? Para não estender muito essa leitura, vamos lá. Nos desejos que temos para Touro, Virgem e Capricórnio. Vou pegar todas de cima. Aqui, ó, 3 de paus, o amante no positivo, ó, e aqui o cavaleiro de espadas no negativo. Vamos lá. Vocês aqui do elemento terra, com 3 de paus e a lua. Aqui vocês vão ter uma oportunidade de se reconectar com alguém, que pode ser do elemento fogo aqui, que apareceu negativamente, e aqui onde vocês têm que observar, botar esse, sabe, esse dragão para ver as situações, para ver assim, se dá para brigar com esse sapão aqui. Porque 3 de paus é a carta do intercâmbio, né? De uma comunicação, de algo que precisa ser melhorado. Talvez esse 8 de paus aqui no negativo tá sendo aqui clarificado com esse 3 de paus no positivo. E essa carta aqui do Cavaleiro de Espadas, que é a carta dos equívocos, estão tudo no negativo. Aqui pode ter um equívoco de comunicação. E se você está se relacionando aqui com o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, talvez tenha alguma situação aqui, ó, da lua, que vocês precisam se colocar. Por quê?
Aqui essas energias estão pedindo que vocês vá para uma lei do confrontamento. Quer dizer, se é um intercâmbio, que você faça esse intercâmbio positivamente, para que tanto as energias do sapo quanto as energias do dragão, elas, na verdade, se clarifiquem, se reconecte, né? Se ilumine, ó, aqui, ó. Ilumine sua cabeça e seu crânio com aquilo que realmente é para iluminar, sabe? Tipo, pegar essa vela, iluminar o lado de Dark Side da lua, para que vocês possam se entender. Talvez a comunicação de vocês, aqui, ó, que eu sinto, 8 de paus no negativo com 3 de paus no positivo, talvez vocês tenham que conversar mais. Talvez vocês tenham que entrar num acordo. E esse acordo pode trazer aqui esse equilíbrio que vocês tanto almejam. Se, por exemplo, for o caso do relacionamento, às vezes o traidor trai porque dentro de casa a comunicação às vezes é negativa, não tem um equilíbrio. E aqui com o The Lovers, no positivo, existe uma escolha, né, que vocês têm que fazer. Caso você aí que seja do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, tenha um amante, certo? E esse amante aqui saiu no positivo. Se esse amante for do elemento terra, como vocês, touro, virgem, capricórnio, talvez aqui seja uma melhor pedida, né, do que vocês estarem aqui numa fight, né, vocês aqui numa briga com essa lua, sabe, com questões que estão muito mais envolvendo o emocional e o mental de vocês. Olha aqui, eu tenho 6 de copas, eu tenho 8 de pentáculos, aliás, de pentáculos de novo, tá tentando uma oportunidade, né, gente? Ai, que horror. Com 8 de paus e a carta do Cavaleiro de Espadas. Então aqui eu tenho 3 energias. Eu tenho ar, terra e água. Ar, terra e água buscando... Ar, fogo e água buscando um equilíbrio para esse elemento terra. Você entendeu? Buscando entender. Porque assim, esses equívocos, eles estão no processo comunicativo. 8 de paus. E esse processo comunicativo de vocês estão cagados por quê? Porque tem equívocos emocionais. E esses equívocos emocionais são equívocos que vocês vão plantando mês após mês, ano após ano, ao invés de vocês tentar equilibrar, sabe? Às vezes você tá num relacionamento que você queria saudosisticamente que fosse igual no começo e não vai ser. Você queria que a pessoa metesse com você como ela metia desde o começo. E não rola mais. Por quê? Porque, sei lá, a comunicação, a convivência, tudo mais vai destruindo um pouco, né? Os peidos, roncos, sei lá, vão destruindo um pouco sabe, da construção, da fantasia, do tesão e das questões que estão muito mais na psique, sabe? Esse Cavaleiro de Espadas mostrando que há uma necessidade de uma magia ser refeita. Isso do ponto de vista emocional, carnal e tudo mais, porque aqui a gente tá falando de desejos, né? A gente tá falando aqui de wish, a gente tá falando aqui de como que nasce o desejo da coisa. Então, para que essa coisa vibre positivamente, né, para que você saia dessa energia da lua, das mentiras, das falcatruas e tudo mais, há uma necessidade de um intercâmbio real, emocional, certo? 3 de paus. E para que isso aconteça de uma maneira positiva, seja você em qualquer uma dessas situações, você percebeu que eu não quis focalizar, porque aqui não tem um foco, tá? Aqui eu tô sentindo que o recado é pros 3. Para que vocês vibrem de uma maneira, porque eu tenho 6 de paus. Não, 6 de paus querendo uma vitória, né? 6 de pentáculos com 6 de água, 6 do emocional, sabe? 6 de copas no negativo. Então, assim, há uma necessidade de um equilíbrio de forças. Se você aqui é a corna, você é a corna porque existe aqui uma falta de equilíbrio dentro do próprio relacionamento. Existe aqui um lado de dark side tóxico de vocês que pede aqui uma nova reestruturação, pede aqui um novo intercâmbio, pede aqui uma nova forma de vivenciar essa relação. Certo? E aqui 6 de pau, de novo, 6 de paus buscando aqui a vitória, 6 de pentáculos com a carta do The Lovers,
é vocês buscando, na verdade, um amorzinho que seja real, sabe, você ser um amante, né? Às vezes você tá num relacionamento de muito tempo, às vezes é uma necessidade de você reequilibrar suas forças aí do elemento terra e buscar, sabe, aquela jovialidade, sabe, aquela coisa quente, aquela coisa hot, de um amante. Às vezes até mudar a posição, sabe, de fazer sei lá, um fuck love, às vezes, sei lá, fazer em outros lugares, às vezes mudar o sexo, você só faz arroz com feijão, de repente fazer uma lasanha, fazer alguma coisa diferente, né? Às vezes até vestir uma roupa diferente, ao invés de você, sei lá, às vezes você, tipo, aqui, ó, você tá sendo essa gostosa e o cara tá olhando pra outra, sei lá, às vezes mudar um cabelo, às vezes mudar a postura, às vezes não mudar nada, simplesmente mudar a atitude em relação a você mesmo, sua autoestima. Quando você muda a sua atitude em relação a você mesmo, sua autoestima e busca o poder que há dentro de você, há um potencial de mudança real. Certo? Vamos lá. E agora no amor aqui. Vamos que negócio tá já muito estendido. No amor, não. Na sexualidade. Vocês aqui vibrando com 8 de copas. Isso mesmo. Dê tchau pra uma situação onde não tá favorável emocionalmente. Ai, ninguém vale a pena ficar ali gozando com uma pessoa que você nem tá querendo gozar. Sai fora. Ai, vai cagar. Até pra tomar banho é horrível, né? Porque você vai ter que tomar banho pensando que, ai, vou ter que fazer. Ai, sabe? Que nem fazer. Lavar o frango. Tipo, você só queria estar comendo frango, não lavando frango, tirando fedor, sabe? Ai, credo. Nossa, por que eu pensei em lavar frango? Que horror. Ai, credo. Com 5 de paus, aqui é um relacionamento que tá desgastado por brigas. Tipo, a sexualidade também, ai, sabe? Ó, caiu no negativo uma aqui, vamos ver. Com a carta da estrela no negativo, um arcano maior no negativo. Para iluminar essa história aqui na sexualidade. Aqui, gente, vocês têm uma proteção espiritual, mesmo que caia no negativo. Existe uma proteção espiritual gigantesca que protege a egrégora sexual de vocês, emocional de vocês. Há muita amorosidade. Porém, aqui há uma questão onde vocês têm que trabalhar o emocional de vocês. Se não tá mais legal, se tá vibrando na lua, ó, eu tenho um arcano maior aqui no positivo, que é a lua, e no negativo a estrela, significa o quê? Que questões espirituais pode estar envolvida nessa bagaça. E se questões espirituais pode estar envolvida nessa bagaça, que significa o quê? Que às vezes pessoas de fora, os pensamentos, gente invejosa, o entorno de vocês pode ser um entorno tão fedorento que tá fudendo o relacionamento de vocês. Não importa em que posição você esteja, amante, traidor ou corna, aqui é uma necessidade de comunicação com vocês todos aí, dessa bagaça toda. Há uma necessidade de vocês rever o entorno de vocês. Pessoas que estão do seu lado podem estar buscando energia dark para trazer para vocês complicações, trazer para vocês aqui situações emocionais desfavoráveis, onde vocês têm uma sensação de dar tchau para esse intercâmbio, sabe? Tchau, sai, vai, sai da minha vida, não enche meu saco, vá catar coquinho em outro planeta, sabe? Aquela situação bem assim. E vocês aqui, ó, com a carta da estrela no negativo, quer dizer, tem uma proteção espiritual, porém tem algo que eu sinto meio aquário aqui, porque quando você vê aqui a energia de cavaleiro de espadas, se vocês aí tiver no entorno de vocês alguém de aquário, foge dessa pessoa. Porque é uma pessoa negativa, é uma pessoa que tá tentando foder sua vida, que por detrás dessa história, às vezes é uma amiga que tá fazendo, sabe, um bem bolado ali pra apresentar pro seu cônjuge ou pra sua esposa. Às vezes é uma amiga que tá tentando dar em cima do seu cônjuge, ou um amigo que tá ali fingindo que é amigo, mas na verdade tá ali, tipo, mostrando, sabe, os patacos. Tipo, é uma situação que é uma situação de falsidade. Eu sinto aqui com aquário, tá, gente? Bem aquário. Se vocês tiverem um amigo ou uma amiga de aquário, foge. Porque essa pessoa tá tentando causar aqui um desequilíbrio no processo comunicativo de vocês, às vezes até no campo da magia, tá? Que eu sinto, porque quando eu vejo essa carta aqui, ó, a pessoa tá fazendo sazurucubaca, às vezes até de pensamento, para mexer com as suas egrégoras espirituais, para desequilibrar
o relacionamento. Às vezes tem uma amiga que quer desequilibrar, não pra ficar com seu cônjuge, não. Às vezes ela quer desequilibrar pra você ficar sozinha, pra vocês ir pra balada. Sabe aquelas pessoas, tipo, fica lá, ai, lá, aquele cara. Ai, não sei por que você casou com essa pessoa, fede, ou sei lá, é um pobre, ou essa pessoa é, tipo, sabe, aquelas más influências que tá fazendo ali uma urucubaca pra ver se você fica ali solteira, pra vocês saírem na balada, pra você dar tchau, 8 de copas pra uma situação, pra daí você ser a bola da vez, que vai lá passear com ela, seu intercâmbio, ó, 3 de pentáculos com a lua, pra ser o intercâmbio, sabe, que a carta da lua também é a carta da balada, sabe, é a carta tipo, ai, eu quero fazer esse intercâmbio de balada e quero que, na verdade, só fique numa situação frívola, porque 8 de copas aqui mostra, assim, que tipo, fazendo você dar tchau para situações emocionais, para que vocês vão curtir na night, entendeu? Então aqui existe essa mensagem também, não sei para quem, mas tá aparecendo bem assim, ó, tipo, cuidado com amigas de aquário, certo? Ou energias de aquário. 6 de pentáculos com o The Lovers e o 5 de paus. E ó, o 5 de paus normalmente ela é uma carta aqui, tá no positivo, certo? Que significa o quê? Vocês tentando reconstruir uma bagaça, às vezes, até com seu cônjuge, ou com seu amante, ou qualquer coisa, botando um equilíbrio, 6 de pentáculos, mas alguém aqui, ó, tentando botar fogo na fogueira, sabe? Esse aqui é o que eu sei, estou aqui de aquário, tentar botando fogo na fogueira, assim, tentar, tipo, desestimular a manter-se nesse relacionamento, fazendo você dê essas copas para trás, esses 8 de copas. E aqui é uma situação onde há um potencial de reconstrução. Se essa carta tivesse caído aqui no negativo, tá tendo muita briga e coisa e tal. Aqui tá tendo muita briga emocional para reconstituir esse caminho que você escolheu, The Lovers, com 6 de pentáculos. Você brigando para conseguir manter um relacionamento, para se manter nessa situação aqui, desse, sei lá, às vezes até com um amante, e você fazendo de tudo para ter uma reconstrução, enquanto alguém tá vibrando lá negativamente, fazendo urucubaca aqui com essas energias, para ferrar aí seu relacionamento, ou para fazer com que você seja descoberto caso você tenha um amante, porque se é o amante no positivo e a comunicação negativa aqui, ó, às vezes você tem um amante aqui, ó, tá? Você do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, e que você tá tentando buscar o equilíbrio, reconstruir uma história, 5 de pentáculos, mas as energias do elemento ar, principalmente aquário, aqui as energias do elemento ar, fazendo uma urucubaca para vocês não se estabelecer numa comunicação com esse 8 de... Você tem o 2-8 aqui, ó, 8 de copas com 8 de paus. Então, que significa o quê? Você precisando dar tchau para uma situação comunicativa negativa, enquanto tem alguém ali fazendo urucubaca, sabe? Alguém aqui, ó, do elemento ar, e eu sinto bem aquário fazendo um urucubaca para que vocês não tenham esse reequilíbrio, esse reencontro, né? Porque eu tenho aqui 6 de copas no negativo, que é a carta do saudosismo, você ali vibrando às vezes no saudosismo, enquanto não há comunicação positiva. Por quê? Porque o elemento ar, especificamente aquário, tá fudendo o processo comunicativo. Bem, é o que eu tenho aqui pra vocês, gente. Fez sentido? Se não fez, deixa seu like, deixa seu comentário. E se não fez sentido, escreva o motivo pelo que não fez. E se fez sentido, escreva também. Gente, ajude esse canal, que é pequenininho, mas que o coração da taróloga, da terapeuta e sexóloga é gigante, para ajudar todos vocês. Um beijo na bunda de todo mundo. Um beijo.